Bom dia, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aí dando início a mais uma aula, né? Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Então, continuando aí, né, dando sequência a mais essa semana de atividades avaliativas 1 e 2. Hoje nós faremos português. Então, nós faremos aí a atividade modular avaliativa 1 e atividade modular avaliativa 2 de português, certo? Então, peguem aí as suas atividades avaliativas e vamos dar início com a atividade avaliativa 1 de português. A professora vai compartilhar aqui com vocês na tela, tá? Então, vocês peguem aí vocês vão estar seguindo junto com a professora, acompanhando junto. Então, tá lá, atividade modular avaliativa 1 de português. Se vocês olharem essa atividade por completo, olha só, eu vou passar aqui, tá? Vocês vão perceber que o nosso conteúdo aqui na atividade avaliativa 1, a maior parte dele é sobre verbos, né? E também temos lá sobre o uso do X, não é verdade? Então, vamos dar uma revisada, pessoal. Lembrando, o que é um verbo? Então, verbo é aquela palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E, na verdade, os verbos a gente pode conjugar. E para conjugar, eu preciso saber quais são os pronomes. Então, os pronomes pessoais. Então, eu preciso saber, vamos voltar lá nos pronomes. A primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. A primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa, tu. A terceira, ele ou ela. Certo? Agora do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, eu preciso, né, dos pronomes para conseguir fazer a conjugação do verbo. E aí nós também vimos que o verbo ele tem 3 tempos. Ele pode se apresentar em 3 tempos, né? O tempo verbal é o presente, que é hoje, tempo presente hoje. O tempo pretérito ou passado, então eu posso falar pretérito ou passado, os dois estão corretos, que é o tempo passado, o próprio nome já está falando, passado. Se é passado, foi ontem. Então, presente é hoje, pretérito foi ontem e o tempo verbal futuro, que vai ser amanhã, que será amanhã. Então, presente hoje, pretérito ontem e futuro amanhã. Então, precisam estar bem atentos aí a esse tempo, tá? Nós vimos também a forma no infinitivo, os verbos no infinitivo. O que são os verbos no infinitivo? Os verbos no infinitivo é como se eu chamasse, a forma no infinitivo é como se eu chamasse para o nome do verbo. Por exemplo, a menina estudou para a prova. O verbo nessa frase é estudou. O verbo estudou, né? Ele é o quê? Então, estudou é do verbo estudar. Então, quando eu chamo o nome do verbo, é o meu infinitivo. Então, quando eu vou transformar para o infinitivo, eu vou fazer com que o meu verbo termine em ar, er ou ir. Certo? Então, é como se eu chamasse o nome do verbo. Então, vamos lá? Então, a gente vai fazendo os exercícios juntos e, de acordo com o que for fazendo, a professora já vai explicando também. Combinado? Primeiro exercício. Complete as frases com os verbos no infinitivo. Olha lá. Então, dentro do quadro, eu tenho a palavra estudo, fala, caminhada e leitura. É para mim completar com o verbo no infinitivo. A professora acabou de falar. Então, eu não vou completar as frases com essas palavras aqui, que está no quadro. É de acordo com essas palavras no quadro, eu vou transformar para o infinitivo. Então, vamos ver? Estudo é do verbo estudar. Então, eu vou procurar aonde vai encaixar lá nas frases
o verbo estudar. Fala é do verbo falar. Vou procurar aonde vai encaixar. Falar. Caminhada, caminhar. E leitura, ler, né? Leitura vem de ler. Então, olha só, nós vamos completar com o verbo no infinitivo, tá? Então, vamos lá. Faz bem à saúde. O que vocês acham aqui dessas 4 palavrinhas aí faz bem à saúde? Lembrando que é para completarmos no infinitivo, tá? Então, vai ser estudar, falar, caminhar e ler. Estudar faz bem à saúde? Falar faz bem à saúde? Caminhar faz bem à saúde? Ou ler faz bem à saúde? Quando se trata de saúde, né? Então, aí nós vamos aí nesse verbo caminhar, né? Que até os médicos recomendam, né? Que caminhar faz bem à saúde. Então, aqui vai ficar letra maiúscula, tá, pessoal? Por que letra maiúscula? Porque início de frase. Estamos aí no início da frase. Então, caminhar faz bem à saúde. Certo? A professora vai colocar aqui no vermelho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, vocês podem perceber que, ó, a letra A, a letra B, a letra D, tudo está no início. Então, todas as vezes que formos completar uma frase no início, é letra maiúscula, certo? Só a letra C que não tem necessidade, porque ela já começou, a frase já está começada. É um prazer. O que é um prazer? Estudar é um prazer? Falar é um prazer? Ou ler é um prazer? Aí vai depender de cada um, né? Aqui eu acredito que seria ler, para mim, né? Ler é um prazer. Então, vamos pôr, ler é um prazer. Lembrando que nós estamos colocando na forma do infinitivo, tá? Então, ler é um prazer. Letra C. O. Aí sobrou o que lá para a gente completar, né? Sempre lembrando que o que a gente já colocou, já completou, a gente isola, não pode usar mais. Então, eu não vou usar mais lá caminhada, que é caminhar, e não vou usar leitura, que é ler. Então, sobrou estudo, estudar, e fala, falar. Então, o do mineiro é bonito. O falar. Que eles falam de uma forma diferente, né? Então, o falar do mineiro é bonito. E aí sobrou estudo, que é estudar. Então, estudar é preciso. Ah, professora, mas e se eu fiz com verbo diferente? Eu coloquei lá, estudar é um prazer e ler é preciso. Não tem problema, tá? Vai ser de acordo com o que vocês acham que se encaixa aí para vocês, certo? Só lembrando que o que importa é que os verbos têm que estar na forma do infinitivo, tá? Então tá lá, caminhar, ler, falar e estudar. Tem que estar assim na hora de completar as frases. Porque lá no enunciado tá falando, complete as frases com os verbos no infinitivo, certo? Então vamos lá. Exercício 2. Lá no exercício 2, então, tá assim, pessoal. O verbo no modo imperativo pode estar no afirmativo ou negativo, certo? Escreva A para afirmativo e N para negativo. Então, vamos ver o que são verbos no modo imperativo. Verbos no modo imperativo são os verbos utilizados para a gente expressar uma ordem. Então, eu já sei que a minha frase tem que indicar uma ordem, um pedido ou uma instrução, tá? Uma ordem, um pedido ou uma instrução. E de acordo, então, com essa ordem, com esse pedido ou com essa instrução, ela pode ser afirmativa e negativa. Por isso que nós falamos modo imperativo afirmativo e modo imperativo negativo.
Então, eu vou ler as frases e vocês vão ver. Se for afirmativa, letra A. Se for negativa, letra N. Então, A de afirmativo e N de negativo. Certo? Então, olha só. Beba bastante água. Então, beba bastante água. É uma frase afirmativa? Indica, assim, uma afirmação? Ou está negando, negativa? Está afirmativa. Então, vocês vão colocar letra A. Então, letra A. Depois, não pise na grama. Estou dando uma ordem. Não pise na grama. Então, já está falando não. É bem fácil esse, pessoal, porque geralmente vai aparecer sempre a palavrinha não, né? Na negativa. Faça silêncio. Afirmativa. Estou pedindo para fazer silêncio. Não grite comigo. Negativo. Então, é o modo imperativo negativo. Compre sua passagem. Então, eu estou fazendo, ou posso estar dando uma ordem ou fazendo um pedido. Compre sua passagem, né? Afirmativo. E não faça esse trabalho. Negativo. Então, assim que vai ficar essas frases, tá? Do modo imperativo, afirmativo e negativo. Então, lembrando, verbo no modo imperativo é quando a frase está indicando uma ordem, fazendo um pedido ou dando uma instrução. Ok? Então, vamos lá. Exercício 3. Complete com o verbo indicado e ao tempo verbal apresentado. Então, vocês têm lá dentro do parênteses, no final da frase, o verbo e o tempo, tá? O verbo e o tempo. Então, vamos lá. Vou tirar aqui. Então, tá lá. Nós, nananã, alguns brinquedos. Esse nananã é para mim completar com o verbo comprar no futuro. Futuro vai ser amanhã. Então, nós compraremos alguns brinquedos. Então, é só pensar amanhã, porque é futuro. Lembra sempre dessas palavrinhas, hoje, ontem e amanhã. Como é futuro, amanhã. Então, antes de completar, é só pensar, amanhã nós compraremos alguns brinquedos, certo? Letra B. Vamos apagar aqui. Então, eu tenho lá, nananã, há muitas peças de teatro. Eu vou completar aí com o verbo assistir no presente. Lembra? Presente, hoje. Então, hoje eu assisto a muitas peças de teatro. Então, fica mais fácil para vocês completarem quando vocês pensam primeiro sobre o tempo. Vocês pensam aí na palavrinha. Então, se é presente, hoje. Então, hoje eu assisto a muitas peças de teatro. Porque é para completar com o verbo assistir no tempo presente. Letra C. Vamos lá. Presta aí bastante atenção, tá? Ele, nananã, o ator principal. É para mim completar com o verbo ser no futuro. Futuro, amanhã. Então, amanhã ele será, né, do verbo ser, será o ator principal. Então, ele será o ator principal. E aí eu completo adequadamente com o verbo ser no futuro. E agora a letra D, você, nananã da história. Esse nananã eu vou completar com o verbo gostar no passado. Vamos pensar. Passado, ontem. Então, ontem, você gostou da história? Então, você gostou da história? Então, por isso que ficou gostou, certo? Se tivesse aqui presente, seria gosta. Hoje você gosta da história?
E se fosse futuro, amanhã. Você gostaria ou, né, da história? Então, ou gostará da história? Então, presta bastante atenção aí na hora de completar com o verbo de acordo com o tempo. Lembra sempre dessas palavrinhas: presente hoje, passado ontem e futuro amanhã. E aí vocês vão conseguir resolver facilmente os exercícios, certo? E para finalizar, nós temos aqui, a professora vai passar lá para baixo para ficar melhor. Então tá assim, ó, no exercício 4. Reescreva as palavras de acordo com o som representado pela letra X. Então vamos lá. Vocês têm aí várias palavrinhas no quadro. Então vamos relembrar. A professora disse que o X, ele tem som de várias letrinhas, né? A palavrinha tá escrita com X, mas o som é de outra letra. Então, ele tem som de SS, que é o sa, se, si, so, su. Ele tem som de S, que é as, es, is, os, us. Ele tem som de CH, que é o xa, xe, xi, xo, xu. Ele tem o som de Z, que é za, ze, zi, zo, zu. E ele tem o som do CS, que é aquele x, x, né? Então, vamos lá. A palavrinha puxar, puxar, tem som do quê? De CH. Então, eu vou lá na minha coluna do CH e vou escrever a palavrinha puxar, certo? Porque ela tem som, é uma palavra escrita, né, grafada com X, mas tem som de CH. Puxar. Exatamente. Tem som de Z. Então, exatamente. Certo? Maxilar. Olha o sonzinho. Maxilar. Tem som de CS. Maxilar. Certo? Depois, nós temos lá auxílio. Tem som de 2 S's. Auxílio. Êxito. Som de Z, né? Então, lá. Êxito. Êxito. Próximo. Som de SS. Então, vamos lá. Próximo. Próximo. Fluxo. Olha o sonzinho. Fluxo. Som de CS. Fluxo. Exato. Som de Z. Exato. Máximo. Olha quantas palavrinhas com som de 2 S. Máximo. Chalé. Som de CH. Chalé. Conexão. Olha o sonzinho. Conexão. CS, né? Conexão e mexer. Mexer tem som de CH. Então, aí estão as palavrinhas escritas de acordo com o som, né, do X. Então, nós vimos aí. Aqui não teve nenhuma palavrinha com o som de S, que é o as, es, is, né? Ele se encaixaria, se eu tivesse palavrinhas aqui, com S ou SS. Mas aqui todas do quadro são o som de SS, que é o sa, se, si, so e su. Certo, pessoal? Então, prestem bastante atenção, façam devagar, façam com letra legível, caprichem, tá? E estejam bem atentos aí quando se refere ao tempo verbal, certo? Lembrando, presente hoje, passado ontem e futuro amanhã. Combinado? Então, vamos lá para a próxima parte. Vamos para a nossa atividade avaliativa 2. Então, peguem lá, atividade avaliativa 2.